O objetivo da aula de hoje é a gente aprender a serializar e deserializar a coleção em XML. O que a gente vai... A gente aprendeu a colocar na memória, recuperar na memória, aquele trabalhozinho de memória, só que agora eu quero jogar isso num arquivo e recuperar isso de um arquivo de uma forma bem simples. Então, a Framework oferece uma biblioteca, na verdade algumas bibliotecas, para facilitar a nossa vida. A gente vai usar a biblioteca XML Serialization, a biblioteca XML e a biblioteca System.io para fazer o nosso trabalho de gravar esse stream em arquivo, gravar com XML e retornar. E o que a gente tem que fazer é algumas configuraçõezinhas, né, na própria classe. Aqui a gente está fazendo a configuração do elemento root do XML, todo XML tem que ter um elemento root. Né. Aqui a gente vai dizer que a classe é serializada. Esse cara aqui nem precisava, mas é bom a gente colocar, né, para a Framework saber que ela pode ser serializada. E os atributos você vai dizer qual elemento XML que ele vai ter. Tá? Se você não colocar, ele vai pegar um nome padrão. Mas é legal a gente já acostumar a definir os nomes desses caras com XML element. Se você definir como atributo, ele vai entrar como atributo de um elemento. Esse cara. E aí a gente vai ter o serializer e o deserializer. Tá? A gente vai pegar os tipos que a gente vai serializar. A gente vai serializar uma lista de produto que tem os objetos do tipo produto dentro. Vai criar um objeto do tipo XML serializer, passando o tipo do produto e os tipos que a gente vai, né? Os tipos são esses caras aqui que a gente está usando. A gente vai criar um file stream, um objeto file stream que permite a gente gravar arquivo. A gente vai criar um objeto tipo file stream que vai receber o path, onde a gente vai gravar, e o nome do arquivo, cliente.xml, que é onde eu vou gravar todos os dados em XML. E a gente está setando aqui que caso ele não ache o arquivo, ele vai criar o arquivo com esse file create. A gente vai mandar serializar daquela coleção do MyGlobal, que a gente salvou os nossos itens lá no MyGlobal, lembra? E a gente vai dar um clear no MyGlobal, vai limpar ele. Você gravar em arquivo e limpei, tirei ele da memória. E aí vai fechar o stream. E aqui a gente vai recuperar. Aqui eu posso dar um fs.close. Aqui a gente vai recuperar com deserialize. A mesma coisa, criando o objeto tipo serializer. Só que a gente vai usar, ao invés de usar o serialize, a gente vai usar o deserializer, passando o file stream que a gente pegou. Tá vendo? O deserialize, ele vai deserializar como essa lista de produtos aqui, ó. A gente vai atribuir no MyGlobal. E é dessa forma que a gente vai serializar e deserializar uma lista. Tá? Você poderia também estar serializando e deserializando só um objeto, que é esse cara aqui, ó, serializar objeto e deserializar objeto. Só que aí você serializaria um a um e não a coleção inteira. Daria um pouco mais de trabalho nessa leitura. Vou dar o resumo aqui. Bem, tem a pergunta aqui, o que seria serializar? Né? Serializar é você pegar aquele objeto e transformar ele num arquivo, em dado texto num arquivo. Você está transformando, está mastigando aquele objeto e transformando ele num arquivo. Você está dizendo que ele pode ser transformado num arquivo texto top-down, onde o texto vai estar de cima para baixo, todo o texto do seu arquivo, dentro do formato que você configurou. Você vai serializar o arquivo. Né? É como se fosse assim, transformar o dado num dado em série. Né? Ele vai vir em sequência, de cima para baixo. Top-down é como se fosse, então, uma de cima para baixo, vai ser uma lista de texto de cima para baixo que você vai fazer. No pilha não seria o termo correto, não. Seria um dado serializado mesmo. Você vai lendo de cima para baixo o dado, como ele está. Vai ficar mais fácil quando vocês verem o que a gente está fazendo, o que ele cria e como a gente recupera. Tá?
Quando iniciar aqui o projeto, a gente vai lá naquele cadastro que a gente criou. Esses caras estão na memória, né, que a gente está carregando no form load. Quando você manda serializar, ele tira da memória. Tá só não. E aí ele está gravando, está recorde. Não, Não, eu despausei. Vocês estão mais lentos que eu. E aí ele criou lá o XML com o dado serializado. Toda a coleçãozinha serializada. Tá vendo? Então aqui os elementos. Né? Todos aqueles objetos que a gente colocou, ele transformou num arquivo XML e colocou na memória. Colocou na memória. Ele não criou o elemento root, ele criou como array. Bem, seja. E você pode recuperar os dados com o deserialize, que ele vai ler os dados do arquivo. Ele lê os dados do arquivo e trouxe de volta. Tá? Aqui no botão, ele usou o control, né, a classe control que a gente criou. Está pegando o path do exe, onde está rodando a aplicação. Está pegando o caminho físico, né, onde está rodando o exe. O exe roda dentro dessa pasta aqui, ó, bin debug, ele cria o exe aqui, ó, enquanto está no modo de debug. Né. Quando vai para o modo de release, ele cria dentro da pasta release. E aí ele faz esse cara aqui, ó, chama a controladora, que recebe o PF, que chama esse serializer. E o deserializar, que ele faz a mesma coisa deserializando. Tá bom? Então, se você não salvasse na memória, se aqui no form load a gente não carregasse os objetos na memória, como a gente faz para dar volume, né? A gente fez um loopzinho de 100 produtos aqui, não é isso? A gente iria abrir o cadastro de produtos vazio e poderia carregar o arquivo, ainda está criado, a gente não apagou o arquivo, poderia carregar os dados do arquivo na memória. E aí os dados já estão na memória lá. Aí desabilitou o menu e não habilitou de novo. Calma aí. Deixa eu habilitar o menu lá para a gente olhar o meu exemplo. Vamos lá, ele não está carregando o produto, você carregou da lista, fechou, e você vai abrir para lá carregar na memória. Então, você poderia não ter nada aqui, salvar o primeiro na memória. Serializar. E ele cria o arquivo com um só para a gente. Bem, qual que é a realidade, gente?
Ninguém programa com banco de dados salvando os dados em XML, tá? Você vai ter um banco de dados onde seus dados vão estar. Você vai usar esse esquema de serializar e deserializar para quê? Para quando você tiver que fazer trabalho de exportação e importação entre sistemas, etc. Aí você vai fazer esse trabalho de serializar e deserializar, porque o dado, quando ele vai para texto, ele fica multiplataforma, ele depende da plataforma para você fazer esse trabalho. Então, é isso que eu queria mostrar hoje. Eu não fiz em fogo com vocês, porque eu tinha algumas dúvidas para programar. Precisei programar antes para mostrar. Mas está pronta a ideia.